Oi, recebemos aqui uma análise fundamentalista, bem focada nos indicadores, e hoje a gente vai conversar sobre como aprofundar um pouco mais, sabe? E além do básico. E logo de cara, um ponto que chamou a atenção foi o PVP da Sanepar, né? Abaixo de 1. Parece atrativo, assim, isolado. Mas será que é só isso? Pois é, essa é a clássica, né? É tentador olhar só o múltiplo baixo, tipo, 0,91, tá barato. Mas aí que tá o ponto fraco da análise mais superficial. Confiar só nisso te dá um retrato incompleto. Sim, indica um desconto, claro. Mas a pergunta que fica e que a análise precisa responder é por que ela está descontada? Pode ter muita coisa aí por trás, né? Risco regulatório, político, talvez a empresa precise de um investimento gigante logo ali na frente. Isso tudo justifica o preço baixo. Não é só uma pechincha largada, entende? Entendi. Então a sugestão seria investigar mais a fundo essas razões. Combinar o número com a história por trás dele. Exatamente. A análise quantitativa dos números, ela precisa andar de mãos dadas com a qualitativa. É esse casamento que te dá a visão completa. Para ficar mais prático, né? Dá uma olhada no histórico de interferência política, além do fato de ser estatal, claro. Teve algum caso recente, alguma decisão que prejudicou a rentabilidade? Isso pesa. Outra coisa, o plano de investimentos. Vai ter desembolso pesado? Isso pode apertar o caixa, precisar de mais dívida, sabe? E, fundamental, né? Ler os relatórios da empresa, o que a diretoria fala e também ficar de olho nas notícias do setor. Muitas vezes o mercado está vendo um risco que ainda não bateu no balanço, mas já está no preço. Faz todo sentido. Olhar só o número isolado pode ser uma armadilha mesmo. E imagino que isso também vale para quando a gente compara empresas do mesmo setor, certo? A análise que recebemos coloca Sanepar, Sabesp e Copasa, mostrando as diferenças nos indicadores. Por exemplo, o ROI maior da Sabesp depois da privatização. Mas só comparar o número final também é raso. É exatamente o mesmo princípio. Comparar os indicadores, sei lá, ROI da Sabesp em 27% contra 19% da Sanepar. É útil, óbvio, mas parar aí é a fragilidade. Essa comparação ignora totalmente o contexto de cada uma. A Sabesp está numa fase pós-privatização, talvez com uma reestruturação rolando, custos que ainda vão aparecer, ou benefícios que já foram para o preço. Já a Sanepar, como estatal, pode ter mais estabilidade, previsibilidade de dividendo, talvez, mas o crescimento pode ser menor e o risco político percebido é outro, né? Isso impacta o valor. Comparar o ROI puro sem entender essas dinâmicas é quase olhar uma foto e achar que entendeu o filme todo, sabe? Entendi. É preciso entender a estratégia, o momento de cada empresa. Isso. A sugestão é justamente essa. Mergulhar para entender por que os indicadores são diferentes. Qual a estratégia de cada uma? Estão investindo pesado ou colhendo resultados? E a qualidade da gestão dos ativos. Como fazer isso na prática? Bom, olha a dívida, por exemplo. Sabesp tem dívida líquida EBITDA menor, 1,16x. Legal, mas qual o custo dessa dívida? E o prazo? Compara isso com a Sanepar. É dívida para crescer ou para tapar buraco? Outro ponto importante, a qualidade do lucro. A Sanepar cresceu mais o lucro que a receita recentemente. Isso é sustentável? Veio de eficiência que fica ou foi corte de custo pontual? Tem que analisar a composição desse lucro, a recorrência. E no setor de saneamento, não dá para ignorar os contratos de concessão, como eles diferem. A privatização da Sabesp trouxe metas de investimento ou eficiência diferentes das estatais. Isso muda o jogo todo para o futuro. Nossa, muito mais coisa para olhar do que só o múltiplo final, né? Fica bem claro. Com certeza. Os múltiplos são a ponta do iceberg. Bom, então, para a gente resumir as sugestões principais dessa nossa conversa. Primeiro, não cair na tentação do múltiplo baixo isolado, investigar a fundo o porquê do desconto, olhando os riscos e as oportunidades que não estão no número. Exato. O qualitativo explicando o quantitativo. E segundo, quando for comparar empresas, ir muito além dos indicadores, analisar as estratégias, o momento operacional, o ambiente regulatório, entender as razões, as diferenças e o que isso significa lá na frente. Perfeito. É buscar a história por trás dos números.
Ótimo, então a dica é continuar refinando a análise com essas camadas, né? E claro, se quiser pode mandar o material atualizado para a gente conversar de novo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum papo sobre dinheiro, que realmente faz sentido na sua vida.